Olá pessoal, aqui quem fala é o professor Matheus e nesse vídeo eu vou falar sobre um fato um pouco mais histórico, né, mas um fato que teve aí também as suas consequências políticas, eu me atrevo a dizer até o dia de hoje, né, políticas e jurídicas, claro. E esse fato é a comemoração aí feita agora no dia 9 de novembro de 2014, dos 25 anos da queda do Muro de Berlim. Né? Então a minha ideia aqui nesse vídeo, minha ideia aqui é falar um pouquinho sobre esse processo, sobre esse fato histórico. Né? Fiz aqui um pequeno esqueminha aqui, quero falar sobre 3 pontos principais aqui. Então, no primeiro momento eu vou dar um breve histórico, né, sobre o próprio surgimento do muro em si. Em seguida eu quero comentar algumas coisas referentes àquele momento lá em 1989 e as suas consequências ali, né, para aquele período especificamente. E depois eu quero entrar no mérito aqui dos reflexos que isso tem até os dias atuais, né, a importância desse evento para os dias atuais. Então, em primeiro lugar, né, isso eu não vou aqui aprofundar muito, mas eu creio que todos vocês saibam que o Muro de Berlim aí, ele foi construído em 1961, né, como uma consequência direta ainda da Segunda Guerra Mundial. Né, ou seja, ocorreu a Segunda Guerra Mundial, a Alemanha perdeu, né, e, enfim, aqueles que eram então os países aliados, e aqui eu vou me prender principalmente aos dois maiores, né, no caso Estados Unidos e União Soviética. Né? Então, como todos vocês devem saber, a partir daquele momento ali, o mundo passou a meio que ser dividido entre esses dois países, e não foi diferente com a Alemanha, né? E talvez até principalmente com a Alemanha, por ser aí o país símbolo, né, da Segunda Guerra Mundial, digamos assim. Então, como consequência aí da Guerra Fria, né, que já estava no seu curso, né, em 1961, o governo então da Alemanha Oriental, à época aí vinculado à União Soviética, né, resolveu construir o Muro de Berlim. Né? Eu creio que, como eu falei antes, essa história ela é relativamente conhecida, vocês podem pesquisar e encontrar bastante coisa sobre esse aspecto mais histórico, mas o ponto que eu queria destacar aqui em relação àquele momento da sua construção é o fato de ser um reflexo da Segunda Guerra Mundial, né? Ou seja, e claro, um dos elementos aí, um dos pontos-chave naquilo que se convencionou chamar de Guerra Fria, né? Ou seja, aquele período aí praticamente da segunda metade do século XX inteiro, em que Estados Unidos e União Soviética disputaram aí áreas de influência ao longo do mundo inteiro, né? No planeta inteiro, em todas as regiões aí estratégicas. Esses dois países estavam então disputando o seu domínio, né? Tentando impor o seu domínio em relação a essas áreas. E como eu falei, não foi diferente então na Alemanha, né? O governo do leste alemão achou por bem construir um muro, né, ao redor da cidade de Berlim, para conter as pessoas que queriam sair da Berlim Oriental e ir para Berlim Ocidental. Vale lembrar que a cidade de Berlim ela fica no território que era a Alemanha Oriental, né? Então, ao redor da cidade de Berlim estaria aí a Alemanha Oriental. Então, as pessoas viam isso, quer dizer, e por outro lado, na cidade de Berlim em si, né, a parte controlada pelos países ocidentais, digamos assim, principalmente aí pela esfera de influência dos Estados Unidos. Então as pessoas tentavam ir para lá para poder fugir daquele regime que elas consideravam então um regime ruim, né, um regime socialista da Alemanha Oriental. Pois bem, quando chega lá, década de 80, né, e aqui então aí eu já estou passando para a segunda parte, né, o segundo ponto que eu quero chamar a atenção aqui. Quando a gente chega na década de 80, então existe aí um recrudescimento por parte, principalmente dos Estados Unidos e também da Grã-Bretanha, né, do Reino Unido, nessa Guerra Fria, quer dizer, a época lá do Ronald Reagan como presidente dos Estados Unidos e da Margaret Thatcher como primeiro-ministro, no caso do Reino Unido, da Inglaterra.
E o que esses países então começam a fazer? Quer dizer, havia um período de distensão ali na década de 70, na década de 80, isso tem um recrudescimento do lado ocidental, digamos assim, por um lado, e por outro lado, no âmbito da União Soviética, em 1985, chega ao poder o Mikhail Gorbachev, que se tornou então, né, o secretário-geral do Partido Comunista, o líder máximo da União Soviética. E o Gorbachev implantou então aquela política que também é bastante conhecida, da perestroika, né, e da glasnost. Quer dizer, dois termos aí que ficaram bastante famosos, né, a perestroika entendendo-se como uma reconstrução. Então o Gorbachev ele fez um programa de reconstrução da União Soviética, por um lado, que ele buscou, né, de certa forma, e por outro lado a política da glasnost, o objetivo era dar mais transparência ao Estado soviético. E claro que é muito fácil hoje a gente olhar para trás e ver que não tinha como ter muito sucesso em princípio, porque querendo ou não querendo, a União Soviética sendo ali um país, um regime fechado, um regime, eu diria, ditatorial, implantar transparência em um regime ditatorial é a mesma coisa que querer abrir o regime, né? Então o fato é que ocorreram uma série de eventos, também não vou entrar no mérito aqui, né, na União Soviética especificamente. Eu falo sobre alguns desses eventos no meu livro, né, que é a Reforma do Estado e Democracia. O título, né, do livro é esse, Reforma do Estado e Democracia, uma comparação entre o Brasil e a Rússia, que quem tiver interesse aí pode ir atrás, entra lá no meu blog, no meu site, e tem o livro disponível de maneira gratuita numa série de formatos, de maneira digital, né? Então vocês podem baixar o livro e dar uma lidazinha, quem tiver mais interesse, para ver esse processo de mudança aí nesse período de 1985 a 1990 na União Soviética. E por que eu estou falando da União Soviética? Porque foi essa abertura na União Soviética que permitiu, ao meu ver, né, não é o único, mas ao meu ver é um dos principais elementos que permitiu a abertura na Alemanha Oriental. Ou seja, a partir do momento em que a própria União Soviética, como o carro-chefe ali do bloco oriental, começou a se abrir, os países sob sua esfera também começaram a se abrir. A Alemanha Oriental não foi diferente. Então também por uma série de fatos que ocorreram na Alemanha Oriental e que eu também aqui, né, não pretendo entrar no mérito, o fato é que lá então em 1989 ocorreu aí a queda do Muro de Berlim, né? E esse fato é um fato histórico extremamente importante. Por quê? Porque ele é visto como um marco do fim da Guerra Fria, né? Ou seja, o Muro de Berlim ele acabou se tornando um símbolo, ou talvez a principal simbologia da divisão que ocorria no mundo naquele período histórico entre Estados Unidos de um lado e a União Soviética do outro lado, né? Então a importância da queda do Muro de Berlim ela se situa nisso, no fato de que o principal símbolo da divisão do mundo deixou de existir. Né? Então, inclusive, quer dizer, alguns autores, à época, chegaram, e um deles, que é talvez o mais conhecido nesse sentido, que escreveu um texto cujo título é O Fim da História, que é o Francis Fukuyama. O que esse autor colocou? Né? Ele escreveu um artigo, um texto no qual ele coloca, agora não tem mais, não haveria, né? Naquela época, naquela visão daquele momento, não se teria mais o que fazer em termos de disputa política, ideológica, jurídica, porque do ponto de vista econômico o sistema capitalista teria vencido o sistema socialista, do ponto de vista político a democracia teria vencido a ditadura, né? Do ponto de vista jurídico aí, a supremacia dos direitos fundamentais se estabeleceria em relação aos direitos mais coletivos, digamos assim. Então, enfim, era essa a ideia que se tinha, uma parte pelo menos dos pensadores, né, escreveram sobre isso naquele momento, tinham essa ideia de que o Ocidente teria vencido o Oriente nessa Guerra Fria, digamos assim, né? Ou seja, os Estados Unidos e seus aliados ocidentais, claro, teriam vencido a União Soviética e os seus aliados comunistas na Guerra Fria. E aí então se tem a queda do Muro de Berlim como o principal símbolo.
E eu diria até que é o principal símbolo, né? Não que seja uma opinião minha, mas se coloca isso, a queda do muro, como o fim do socialismo, e muitas vezes isso é colocado até como mais importante do que o fim da própria União Soviética, né? Ou seja, o muro caiu em novembro de 1989 e a União Soviética deixou de existir em dezembro de 1991, né? Ou seja, a União Soviética como aquele país que seria o símbolo do comunismo, digamos assim, como União Soviética, deixou de existir 2 anos depois, né? Ou seja, continuou ainda, e em tese, então, esse talvez pudesse ser o maior símbolo do fim do socialismo, já que aquele principal país que se colocava como o defensor do regime socialista deixou de existir. Mas não, o muro, né, a queda do muro é vista desse ponto de vista como mais importante do que o próprio fim da União Soviética 2 anos depois. Então seria mais ou menos isso, né? Quer dizer, ao meu ver, aí eu termino aqui essa segunda parte do vídeo colocando que essa mudança na Alemanha ocorreu dado mudanças na União Soviética que trouxeram reflexo ali na Alemanha. E a terceira parte, ela é mais no sentido de reflexões, ou seja, uma vez caiu o muro, né, o que se tem, o que se espera, o que se viu nesses 25 anos? Como eu falei agora há pouco, né, se teve essa perspectiva, se tinha essa perspectiva de um fim da história, da vitória de um lado sobre o outro lado, se tinha a perspectiva de que o mundo seria muito mais seguro, né, já que durante a Guerra Fria existia aí a possibilidade de uma guerra nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, então que agora acabou o socialismo, então o mundo seria muito mais seguro, né, não haveria guerras e etc. E o que se percebe é justamente o contrário, né? Quando a gente olha para esses últimos 25 anos aí, e antes inclusive, talvez nos 10 primeiros anos aí do fim do Muro de Berlim e depois da União Soviética, ou seja, durante a década de 90, talvez se tenha visto aí, ou se tido essa ideia realmente de que o Ocidente venceu o Oriente, etc., muito pela fragilidade da Rússia, né, durante a década de 90, fragilidade econômica, fragilidade política, né, da Rússia durante a década de 90. Mas se a gente for olhar, quer dizer, e aqui é claro, né, é muito mais uma questão opinativa ou uma avaliação que eu faço daquela ideia central de democracia. A democracia venceu. E eu questiono muito isso. Será que realmente os países se tornaram mais democráticos, né, de lá para cá? Quer dizer, é claro que quando aqueles países do leste europeu e a própria União Soviética, depois a Rússia, em tese, esses países deixaram de ser ditaduras socialistas e passaram a ser democracias, é claro que houve, não há dúvida disso, uma expansão de uma série de direitos individuais, e aqui eu vou destacar talvez o que seja o principal, que é o direito à liberdade de expressão. Então, ao meu ver, não há dúvida disso, né, de que esses direitos foram expandidos. Agora, por outro lado, eu gosto muito e acho interessante, acho necessário até, trazer esse questionamento. Quer dizer, será que a expansão desses direitos levou a uma expansão efetiva da democracia? Não é porque a gente percebe, é claro, que nesses países se implantou um modelo de democracia representativa, um modelo aí ocidental, digamos assim, né? Mas vejamos aí, e os fatos aí recentes, se percebe isso muito claramente, quer dizer, pelo menos naquele que é o principal, continua sendo o principal país do antigo bloco soviético, que é a Rússia, né? Quer dizer, se tem uma perspectiva de que existe um sistema que juridicamente é democrático, já que existe juridicamente estabelecido, existem eleições periódicas, né? Existe, em tese, pelo menos, a liberdade de expressão, existem partidos políticos que concorrem, mas se percebe que essa democracia ela não é tão enraizada assim nesses países, e aqui eu repito, principalmente no caso da Rússia, né? A ponto
de os cidadãos russos elegerem líderes que têm uma tendência bastante autoritária, né? Então, ao meu ver, essa vitória, entre aspas, aqui, né, do Ocidente sobre o Oriente, ela é uma vitória que talvez ainda não tenha se concretizado. Né? É uma vitória que talvez não tenha se concretizado porque esse aspecto democrático, esse aspecto de uma participação mais efetiva do cidadão no trato com a coisa pública, ao meu ver, eu acho que ele ainda não se concretizou por completo. Né? Então, esse é um ponto que eu gostaria de destacar nesse aspecto democrático. E também gostaria de destacar um outro ponto, que ao meu ver é bastante relevante também, que é a questão da segurança. Né? Quer dizer, por um lado, como eu falei agora há pouco, né? Se tinha aquela perspectiva de que, bom, a gente agora acabou a ameaça comunista, então agora todo mundo vai viver tranquilo, né? Eu uso essa expressão de vez em quando, né? Feliz, alegre e contente, porque agora não tem mais aquela ameaça soviética, aquela ameaça da guerra nuclear. Mas o fim da Guerra Fria trouxe à tona outras divisões, né? Ou seja, e a primeira delas, que é a mais marcante, a mais presente, é a questão do terrorismo, né? E uma divisão que, ao meu ver, é uma divisão que infelizmente tem acontecido entre ocidentais, generalizando aqui de um lado, né, ou o mundo ocidental de um lado e o mundo islâmico de outro lado. Né? Então, talvez tenha havido aí uma substituição, quer dizer, antigamente era o comunista que era do mal e hoje muitas vezes se coloca o islamismo ou o islâmico, né, como sendo aquele do mal, né, digamos assim. Então, essa divisão ela continua. Fora outras divisões, que aí elas não são só divisões ideológicas, ou seria aquele choque de civilizações, como o Huntington, que é um autor, tem um livro que é esse o título, né? O Choque de Civilizações, que fala justamente disso, né? Desse embate cultural entre os princípios ocidentais de um lado e os princípios islâmicos, aqui nesse exemplo que eu estou dando no caso. Mas outras divisões que são divisões muito mais fáticas, muito mais concretas, né? Quer dizer, a divisão, a construção do muro lá na fronteira entre Estados Unidos e México, por exemplo, a divisão em Israel, o muro entre Israel e a Cisjordânia, né? Então essas divisões, elas infelizmente continuam, infelizmente aqui, claro, a meu ver, né? Agora, consequentemente, se as divisões continuam, o sistema democrático ele não se aprofunda, né? Ele fica naquele nível superficial de uma aparência talvez até democrática, mas não de uma efetivação democrática disso daí. Né? E isso é acompanhado também, ao meu ver, pela esfera econômica, né? Quer dizer, não se desenvolveu economicamente tanto quanto poderia, talvez, esses países que antes faziam parte desse bloco comandado pela União Soviética, talvez não tenham aí o capitalismo, né, tão defendido, talvez ele não tenha trazido tantos resultados positivos para aquelas regiões quanto se esperava. É claro que com isso, eu não estou dizendo aqui em absoluto que eu seja favorável a uma ditadura socialista, né, em absoluto, mas o que eu quero colocar é que muitas vezes se tem aquela perspectiva, né, de que o socialismo era ruim e que o capitalismo seria excelente, né, ou que a chamada democracia liberal seria excelente, e talvez não tenha sido tão excelente quanto aquelas populações esperavam. Bom, gente, o que eu tinha para colocar aqui nesse vídeo é isso, né? Esse é um vídeo talvez não tanto acadêmico no sentido de trazer um embasamento, né, de autores, como geralmente são os outros vídeos que eu fiz aqui, que tem aqui no meu canal, mas eu queria compartilhar essas ideias aí com vocês, né, especificamente, claro, por um lado, a importância deste evento, né, da queda do Muro de Berlim para a Guerra Fria, né, no sentido de acabar, como eu falei antes, de ser o símbolo do fim da Guerra Fria. Isso é um fato histórico inegável,
né? E muito bem-vindo, não há dúvida. Por um lado, então, colocar isso, e por outro lado, deixar aqui esse questionamento, né? Quer dizer, será que o fim do Muro de Berlim, a queda do Muro de Berlim, será que aquelas promessas, né, que viriam ou que estavam ali presentes de um mundo efetivamente melhor com o fim da Guerra Fria, será que essas promessas se concretizaram? Né? Eu repito, quando eu coloco esse questionamento, eu não estou em absoluto defendendo o que existia antes, né? Mas justamente criticando ou lançando aqui a ideia de uma crítica de que talvez se poderia ter mudado muito mais, né? É claro, e para ressaltar que em absoluto eu sou defensor disso, basta ver a expansão da União Europeia a partir de 2004 para englobar aqueles países, muitos dos países que faziam parte do bloco socialista, né? Então eu creio que seja inegável que tenha havido aí uma melhoria até certo ponto das condições de vida desses povos, né? Mas colocar isso, quer dizer, de certa forma hoje a gente acaba tendo um único modelo, né? Ou aquele que é visto como o único modelo, que seria uma democracia liberal, e até que ponto isso é bom, né? Até que ponto isso traz aí benefícios, enfim, né? E até que ponto isso interfere na vida de cada um. Tem o que fora, como eu citei, os muros, né, que continuam aí eventualmente presentes, né, seja do ponto de vista cultural, né, seja do ponto de vista político, né, que muitas vezes se criam aí muros entre grupos políticos que depois não conseguem conversar entre si, e o impacto que isso tudo causa naquele tema que, ao meu ver, né, é o principal, que é essa ideia de democracia. Então era isso, pessoal, né? Eu espero que vocês tenham aí, enfim, que eu tenha conseguido levantar algumas dúvidas aí, ou alguns questionamentos para vocês, né? Eu espero que vocês tenham gostado do vídeo, espero que vocês assinem meu canal, compartilhem o vídeo, né? Me procurem aí nas redes sociais, Twitter, Facebook, tem aí, como eu já divulguei em outras oportunidades, o meu site, né? Que é onde eu falei que meu livro está lá disponível de maneira gratuita, não apenas 2 livros meus estão lá, mas tem outros livros também disponíveis de maneira gratuita, vocês podem visualizar lá caso tenham interesse, né, que é o profmateus.com. E enfim, é isso, eu agradeço aí por vocês terem assistido, né, e sempre incito aí, né, incentivo vocês para que deixem aí seus comentários, deixem suas dúvidas aí, vamos trocar ideia sobre esse assunto, né, sobre essa questão de democracia no mundo de hoje. Né, convido a todos vocês aí para participarem, deixarem suas considerações, né, deixarem suas sugestões para outros vídeos, né, e mais uma vez então, obrigado aí por assistir, obrigado pela presença e até a próxima.